aí, pessoal? Beleza pura com todos vocês? Vamos dar seguimento aqui aos vídeos na lousa sobre hepatites virais. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a hepatite B, ok? Bom, no tocante à hepatite, nós podemos dizer que os sintomas que a hepatite B vai acarretar aos indivíduos são muito semelhantes aos sintomas observados pelo vírus da hepatite A. Então nós vamos ter um comprometimento hepático e esse comprometimento agudo hepático vai causar uma série de distúrbios, tanto no fígado como no trato gastrointestinal. Então o que nós vamos ter de sintomas, propriamente falando, da hepatite B? Quadro de icterícia, ou seja, a pele fica amarelada por decorrência de uma lesão hepática e aumento de bilirrubina na circulação. Nós vamos ter dor abdominal, náuseas, vômitos, tudo por decorrência da lesão hepática. Se o fígado está prejudicado, o trato gastrointestinal também vai sofrer com isso. E veja, pelo aumento da bilirrubina na circulação, isso pode cair na urina e escurecer a urina. Então, um dos sintomas que a gente vai observar aí na hepatite B é o escurecimento da urina. Beleza. Agora falando da transmissão, ela é um pouco diferente em relação à transmissão da hepatite A. A hepatite A é transmitida aí por via enteral, a hepatite B ela não é transmitida por via enteral. Então qualquer contato com objetos que tenha contato com a via enteral, como colher, copo, toalha, por exemplo, passar na boca, enfim, isso não transmite o vírus da hepatite B. Ele somente é transmitido quando há contato do sistema circulatório com fluidos contaminados. Então, por exemplo, se nós tivermos uma perfuração da pele com um produto contaminado, isso pode promover aí a infecção pela hepatite B. E como é que esse vírus ele vai estar promovendo essa infecção? Basicamente, ele vai interagir com receptores específicos da mesma maneira que o vírus da hepatite A. Ele tem um receptor que é chamado de pré-S. Esse pré-S ele reconhece um receptor de membrana que está lá no hepatócito e aí ele vai se ligar com esse receptor para que ele possa ser internalizado e aí interagir com uma série de fatores de tradução para promover aí a produção de suas proteínas. Beleza, pessoal? Vamos recapitular só alguma coisa aqui em relação aos sintomas? Isso aqui é um quadro relativamente agudo. Pessoas dificilmente vão apresentar os sintomas quando estão infectadas pelo vírus da hepatite B. Porém, num quadro mais severo, indivíduos imunossuprimidos, isso pode evoluir para problemas mais efetivos, como, por exemplo, hepatocarcinoma celular. Então, isso, apesar de ser raro, pode acontecer em indivíduos que estão infectados pelo vírus da hepatite B. Beleza, pessoal? E agora, para falar do diagnóstico. Olhando essa tabela, parece uma tabela relativamente complicada, mas se nós observarmos cada aspecto dessa tabela, fica muito fácil da gente entender o porquê da presença de cada um desses produtos, ou a ausência deles, em diferentes condições de infecção. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma condição de infecção inicial, ou seja, o vírus se instalou e aí está promovendo seus efeitos no organismo. Temos um efeito de janela, ou seja, o indivíduo está infectado, mas o vírus ainda não começou a promover os seus efeitos. O título do vírus é muito baixo. No quadro da resolução, ou seja, o indivíduo teve uma infecção ativa e aí ele criou anticorpos e combateu esta infecção. Caso crônico, ou seja, o indivíduo não conseguiu combater a infecção pelo vírus da hepatite e ele ainda permanece ao longo do período aí incubado no nosso organismo. A remota, ou seja, o indivíduo combateu o vírus da hepatite, ele nunca mais teve uma outra infecção. Então, isso aqui é uma infecção que foi combatida já há algum tempo. E o quadro de pós-vacinação. Então, vamos entender cada quadro e ver a lógica de cada condição. O que nós temos aqui? Bom, nós temos os antígenos do vírus da hepatite B e temos os anticorpos contra estes antígenos. Então, nós temos o antígeno S, o HBS antígeno, temos o antígeno HBE e nós temos também o DNA viral da hepatite B. Beleza, pessoal? E nós temos também os anticorpos específicos. Temos anticorpos contra o antígeno C, o antígeno S e o antígeno E. Cada condição vai apresentar uma característica diferente. Vamos olhar aqui na inicial. Então, o vírus da hepatite infectou o indivíduo e começou a apresentar os sintomas. O que nós vamos observar de pronto?
nós vamos observar este antígeno, o HBS antígeno, que ele vai começar a aumentar quando a infecção estiver ativa. Então a gente vai ter esse título aqui. Mas como a infecção é inicial, nós ainda não temos anticorpos contra este antígeno, certo? Porém, se nós formos observar outros antígenos, eles são mais imunogênicos do que o HBS antígeno. Um deles é o HBC. Então, o nosso organismo vai produzir primeiro anticorpos contra o HBC. Ele vai produzir IgM inicialmente contra o HBC. Então, analisando somente IgM, nós temos um quadro positivo. Total contra HBC pode ser IgM e IgG, vai estar positivo. E outro vírus também, que vai aparecer, outro segmento viral que vai aparecer também é o HBe antígeno. Então ele vai estar positivo. E como o vírus está infectando o indivíduo, a presença do DNA é certa. Ok? Muito bem. Falando agora do quadro de janela, ou seja, o vírus está presente, porém nós não temos aí uma capacidade de detectar ainda o HBS antígeno, porque os métodos utilizados não conseguem ainda detectar esse antígeno, porque ele é pouco imunogênico. Então, nessa janela, nós vamos observar as seguintes condições. A presença do antígeno HBC, e nós observamos essa presença por decorrência da presença dos anticorpos IgM contra o HBC. Então, o IgM positivo, o total também é positivo, tá? E nós vamos observar o DNA viral na circulação. Muito bem. No quadro de resolução, ou seja, o indivíduo ele teve a infecção, e aí ele sarou dessa infecção, o vírus não está mais presente, ele não está causando mais problemas. Então o que nós vamos observar? Nós vamos ter uma troca aqui no quadro de anticorpos. Então, se você for observar o total de anticorpos contra o HBC, você vai ter um valor positivo, ou seja, você vai observar todos os anticorpos, porém você não vai observar IgM. Significa que você já produziu IgG o suficiente, não precisa mais de IgM para combater essa infecção, e aqui ele já está dominado. E aí, no caso do HBS, ele pode estar presente ou não, né? Mas no geral ele não está presente, porém você tem anticorpos contra o HBS antígeno. E aí, o HB antígeno ele também pode estar presente ou não, mas você tem anticorpos. Então, nessa ocasião você tem anticorpos em todas as situações. Os anticorpos são as IgGs e o DNA viral pode estar ou não presente. No geral, ele não está, porque a infecção ela já foi tratada pelo próprio nosso organismo, que o sistema imune conseguiu combater. Num caso crônico, ou seja, o indivíduo ele não consegue combater o vírus da hepatite B, e aí essa infecção perdura por muito tempo. Então você vai notar o quê? Você vai notar a presença de todos os antígenos e vai notar também a presença de IgE, mas não vai notar IgM. Ou seja, os antígenos estão ali presentes, mas apesar de ter IgM ali no meio, nós não vamos conseguir combater este vírus. Beleza, pessoal? No caso de remota e pós-vacinação, a ideia é praticamente a mesma. Veja, nós podemos ter tanto a presença de anticorpos contra HBC e HBe, mas isso não necessariamente pode acontecer. Mas nós teremos sim anticorpos contra o HBS. A mesma coisa serve para a pós-vacinação, porque a vacinação do vírus da hepatite B é feita com fragmentos do HBS antígeno. Então, tanto na remota, ou seja, ocorreu a infecção, o indivíduo sarou, depois de muito tempo foi feito o exame, e na pós-vacinação a ideia é praticamente a mesma. Então, essa tabela ela resume especificamente quais estágios a infecção da hepatite B está de acordo com cada tipo de marcador de diagnóstico que a gente pode estar observando. Beleza, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, lembra sempre do joinha, compartilhe esse vídeo, porque isso ajuda muito a divulgar o nosso material nas redes sociais e mais pessoas serem beneficiadas com o conteúdo discutido aqui na Escola de Ciências da Vida. E não esquece de participar, hein? Clica aqui no botão se inscrever e participa lá do grupo e da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. E participa também do YouTube da página do professor Rogério Ozzy, nosso querido parceiro que tem as melhores aulas de anatomia do YouTube. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser.